Aleluia. Boa noite, minha igreja. Boa noite, Betânia. Vamos louvar o Senhor? Ficar em pé. Se tiver alguém do seu lado, dá um abraço. Feliz Natal, meu irmão. Restinho de Natal, né? Que bom que você está aqui. Deus abençoe você. Que o Senhor te alcance com a sua graça e misericórdia. Louva a Deus pela vida dos irmãos. Hoje eu imaginei que não viesse ninguém à igreja. Falei, Deus, vai estar eu, Andréia, mais uns 2 ou 3 lá, né? Esse mês de dezembro é um mês de intensa atividade da nossa igreja. Quantos estiveram na Cinelândia ontem? Deixa eu ver aqui. A maioria de vocês. É absurdamente lindo, né? Inesquecível, marcante, assim. Sobrenatural e absurdamente cansativo. Né? Cansativo, mas muito, muito realizante. Mas resolvemos celebrar esse culto da mesma forma. Quarta-feira que vem a gente não tem culto, porque na terça é dia 31. Então a gente celebra o culto da vitória, que é um culto que a gente chama de ano findo e um ano profético. A gente agradece a Deus pelo ano que se finda e a gente profetiza sobre o ano que vem. E então na quarta-feira, dia 1º, a gente não tem culto. Então a gente vai celebrar o Senhor. Nossa celebração de Natal foi no domingo, um culto abençoadíssimo também. Mas nós estamos aqui para continuar celebrando o menino, que nasceu menino, mas volta como leão da tribo de Judá. E nós aguardamos o seu retorno. A gente vai começar lendo Colossenses capítulo 3, verso 2, da onde a gente tira a gotinha dessa quarta-feira. E o Colossenses 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vamos juntos? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mais uma vez. E não nas que são da terra. Vamos sentar. A Bíblia, quando pensada como tem que ser pensada, é a coisa mais linda do universo. O manual de humanidade está aqui. Qualquer um que estuda a palavra que nela se debruça, tem respostas para todas as questões da existência humana. É um livro que tem 4.000 anos. Um negócio interessante. Paulo, nesse versículo, escreve a uma igreja. E ele começa no versículo 1 dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, como quem diz, se vocês passaram por Jesus, se vocês experimentaram o novo nascimento, se vocês experimentaram a regeneração, ou seja, a nova criatura foi gerada em vocês, pensem nas coisas que são de cima. Esse texto me abençoou demais nessa tarde, porque traz algumas revelações muito, muito, muito peculiares, eu acho que fundamentais. Primeiro, quando a palavra diz assim, pensai, ele fala de uma atividade que só é possível a um ser humano, não é verdade? Tirando da criação divina o ser humano, nenhuma outra criatura tem a capacidade de pensar. A única criatura no mundo que tem consciência é o ser humano. É a única criatura que, se botar diante daquele espelho ali, ó, sabe exatamente o que está vendo. Bota um cachorrinho, ele não tem consciência do que está lá. Bota um rinoceronte, ele não tem consciência do que está naquele espelho. Bota uma planta, não tem consciência do que está naquele espelho. Só o ser humano tem competência dada por Deus para pensar e para se autodefinir, para se discernir. Paulo, quando diz a uma igreja que teoricamente passou pela ressurreição, pela conversão, pelo novo nascimento, pensai, ele diz: nunca abra mão da tua essência, a humana. Nunca abra mão daquilo do que Deus te constituiu, a humanidade. Ou seja, você tem uma capacidade dada por Deus, que por Deus não foi dada a absolutamente mais ninguém. Não abra mão dessa competência, dessa capacidade, em momento algum na sua existência. De onde eu tirei isso aqui para a nossa
reflexão nessa quarta-feira. Vocês viram o episódio daquele cachorro que atacou aquela criancinha, aquele pitbull? Vocês viram? Alguém não viu essa cena? Você não viu? Um cachorro que atacou uma criança e um garoto de 20 anos partiu para cima do cachorro e disputando a criança com o pitbull, e o pitbull passou a morder ele. Ele tirou a criança da boca do cachorro, botou em cima do carro, e o cachorro passou a atacá-lo, mordeu ele subiu no carro, e o cachorro subindo em cima do carro. E que cachorro endemoniado é aquele? E eu fiquei pensando naquele menino. Será que eu e você teríamos coragem de encarar um pitbull daquele? Será que eu e você teríamos coragem para encarar? Bom, a gente não sabe, não é? O menino teve. Agora, eu fiquei pensando, por que um cachorro ataca uma criança daquela forma? Ah, mas quem faz o cachorro... Opa! Que isso? Eu esqueci até o que eu ia falar, não é? Olha aí. Bota o vídeo, pode botar. Quem não viu? Olha lá. O cachorro agarrou na criança, olha lá. Esse menino não conhecia o cachorro. Agarrou no pescoço do menino. E agora ele passa a morder o cara, olha lá. Está mordendo a perna dele, ele ficou todo mordido. Ele continua mordendo. Ele joga o menino em cima. E ele continua mordendo o cara. Olha isso. Acabou, não acontece mais nada. Pode tirar. Pensem comigo. O cachorro queria matar o menino por instinto, era ou não era? Porque se o cachorro pudesse pensar, não mataria o menino. E a reação do menino que salvou o garotinho? Foi por instinto? O que vocês acham? Sim ou não? Ou foi pensado? Instinto? Ou pensado? olha a questão, irmão. O cachorro é instintivo, ele não pode pensar, ele quer matar. Mas eu acredito que a reação daquele menino também foi instintiva. Eu preciso salvar. Um instinto para o mal, matar. Outro instinto para o bem, salvar. Quando Paulo diz pensai, ele está dizendo a sua natureza, mesmo quando instintiva, é natureza para salvar. É natureza para participar. Para estar inserido. Aquele cachorro mataria um menino sem saber do valor intrínseco àquele menino, ou seja, pelo fato de ser. Mas o jovem que salvou o outro sabe o valor de uma vida, sabe o valor de uma criança. E mesmo que a vida dele esteja em risco, ele coloca em risco para salvar uma vida mais frágil. Isso é pensar, ainda que instintivamente. O que eu quero dizer, irmão, nessa noite aqui? Quando Paulo diz pensai, ele diz nunca abra mão dessa tua essência humana. Porque se a gente age com instintivo animalesco, ou seja, com passionalidade, tomado por ira, irracionalmente, a gente transforma a sociedade humana nisso que a gente está transformando, que eu falei domingo, numa sociedade autofágica. Numa sociedade mortal, a gente vê ser humano se matando o tempo todo. A gente vê ser humano como esse cachorro querendo pegar no pescoço do outro. A gente vê ser humano denigrindo, estuprando, roubando, matando. Nós vivemos tomados pelo medo. Hoje teve uma reportagem na Globo, 97% dos hotéis estão tomados no Rio de Janeiro. A repórter perguntou para uma turista francesa na praia de Copacabana: você não teve medo de vir para o Rio de Janeiro? Ela falou: eu morri de medo. Mas a beleza falou mais alto.
Quando ela falou, eu morri de medo, eu falei, por que a gente tem que ter medo do Rio de Janeiro? Por causa do ser humano. Ou você não tem medo do Rio de Janeiro? Ou você não tem medo da noite? Ou você não tem medo de dois homens em cima de uma moto? Ou você não tem medo de um semelhante? Ou você não tem medo, ou você não tem medo, ou você não tem medo, ou você não tem medo. Que maldito medo é esse que tem tomado a gente? A gente tem tanto medo de morrer, que com medo de morrer a gente não consegue viver. Quando Paulo diz, nunca se permita tomar por uma passionalidade, porque a passionalidade, um ser humano que para de pensar e age racionalmente, transforma a sociedade numa sociedade autofágica. É aquele texto da palavra que diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? A ira é um sentimento humano, ele cabe. Mas se você está irado, ou seja, a razão foi posta no bolso, você está tomado por passionalidade, está tomado por uma paixão, por um sentimento incontrolável, não produza, porque você vai pecar. Ou seja, qualquer atitude na ira, ou seja, com a razão no bolso, vai gerar morte, é pecado. Então o Senhor está dizendo, pensa, Neil, pensa. Está tomado por passionalidade? Pensa, não haja. Bom, 2020 está aí eu trago para uma outra vertente esse pensai. De repente você está aqui, ou lá me assistindo pela rede, vai me assistir amanhã. Em 2020 você pretende fazer uma mudança séria na sua vida. Vou mudar de emprego, vou mudar de estado, vou mudar de igreja, vou mudar de família, vou mudar. Eu estou para tomar, pastor, uma decisão que vai reconfigurar minha existência todinha. O Senhor nessa noite está dizendo, pensa mais um pouquinho. E depois que ter pensado tudo, pensa mais um pouquinho. Veja se é isso mesmo. Veja se a tua decisão não está sendo tomada com um quê de amargura, com um quê de raiva, com um quê de frustração, com um quê de decepção. O Senhor está dizendo, pensa e pensa, para que você não estrague a sua existência. Como eu vejo gente arrependida do que fez na paixão. Como eu tenho me encontrado com gente arrependida de ter tomado algumas decisões precipitadas. Como eu tenho visto gente que tem se arrependido sem condição de voltar atrás, porque tomou uma decisão tomada por sentimentos. Paulo está dizendo, pensai. Mas ele diz mais, pensai nas coisas que são da onde? De cima. Ele está dizendo, se de um lado você não deve abrir mão da sua condição humana, por outro lado ele diz, não abra mão da sua condição transcendental. Pense nas coisas que são de cima. Não abra mão da sua transcendência. É ela, a transcendência, que nos livra do bicho que há em nós, desse ser iracundo, irracional, desse ser passional, desse ser sensitivo. Neil, pensa nas coisas de cima, porque quando esse ser que você é, esse ser biológico, esse homus anima, tenta tomar decisões precipitadas, é a transcendência que vai livrar você de você. Pensa, mas não abra mão da tua transcendentalidade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha que coisa linda, irmão. Na terra estamos. É imperativo. Podemos estar em outro lugar? Não. Na terra nós estamos. No que é de cima, nós pensamos. É volitivo. Eu penso se eu quiser. Valorizo se eu quiser. É a ação da minha vontade. Paulo, pela palavra, está dizendo aí, você está na terra, não tem jeito. Mas não se permita fincar de tal forma nisso que você perca a transcendência. Porque se você perde a transcendência, o que te domina é o bicho. O que te domina é a ira, é o medo. O que te domina é a desesperança. O que te domina é o que arranca do ser humano a sua alegria de ser. Então, Neil, pensa. Não abra mão da tua condição humana, mas pensa nas coisas que são de cima também, para que você não perca a sua transcendentalidade, para que você, portanto, não seja e se torne incapaz de viver equilíbrio.
para que você não se desequilibre. A minha oração, irmãos, com todo o meu amor, com toda a minha sinceridade, é que Deus nos capacite para que em 2020, num tempo onde a gente vê tanta coisa, tanta gente desequilibrada, meu irmão, tanta gente chutando balde, tanta gente descrendo, tanta gente tomando decisão equivocada, tanta gente arrependida, que Deus dê a você e a mim a graça de vivermos a vida absolutamente equilibrada, absolutamente humana, racional, mas uma vida humana racional que escolheu não abrir mão da transcendência, não abrir mão dele, porque nesse diálogo transcendental e humano está o equilíbrio e a vontade de Deus para a vida de todo aquele que crê. Lembrando que isso só é possível para aqueles que foram regenerados. É o nosso caso. Nós que entregamos a nossa vida àquele que nasceu no dia que se chama hoje, Natal. Aplauda ele e vamos adorá-lo em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Sim, Deus, nós temos medo do que os nossos olhos veem. Estamos vendo um mundo irracional, Deus. Maridos matando mulheres, pais matando filhos. Homicídios epidêmicos, suicídios. Nós estamos vendo, ó Deus, uma loucura diante dos nossos olhos. E nós temos medo. Mas a Tua palavra nos ensina a passar por essa loucura de modo sóbrio. Não abrindo mão da nossa condição humana, ou seja, pensando, não sendo passional, não sendo alguém que se entregue às emoções desse tempo presente, mas alguém que não abra mão da sua condição humana, mas que, sobretudo, não abra mão do contato contigo, que é o transcendente. Deus, nós amamos estar na Tua presença, nós amamos a Tua palavra, nós amamos viver em Ti e Te louvamos porque um dia Jesus nasceu não só em Belém, mas no nosso coração. E nele, na Sua palavra, nós temos condição e fé de que podemos andar em equilíbrio e saúde até o fim da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado porque Jesus nasceu. Nós celebramos mais uma vez nessa noite Jesus de Nazaré. Aquele, ó Deus, que em nós nos livra do bicho que somos. Em nós nos livra do monstro que nos habita. Em nós nos livra da desesperança. Em nós, portanto, nos capacita para remar contra essa maré. Porque Tu és aquele cuja palavra ilumina nossos pés e o nosso caminho. E nós estamos aqui para render culto ao Senhor. Acha no meio do Teu povo os verdadeiros adoradores. E recebe, ó Deus, a nossa mais sincera adoração e gratidão. Assenta-te sobre o trono dos louvores de Betânia. E porque estamos reunidos para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda Ele, vamos adorá-lo com alegria.